A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Roseli. Eu estou aqui debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, por ordenança de Deus. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18/8/2026. E estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem do Senhor ao seu coração para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos, quem esteja assistindo esse vídeo neste momento, me perdoe, porque não sei muito gravar vídeo e toda vez que eu vou gravar, para mim é uma nova experiência. Então, eu estou aqui debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo e creio que essa palavra vai edificar muito o teu coração, que você receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Para ser sincera, no Senhor, não queria estar aqui entregando essa palavra, mas o Senhor insistiu muito comigo. Eu orando e buscando a Deus, Ele insistiu para que eu gravasse sim o vídeo. Então, eu vou gravar o vídeo em obediência a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor. Será algo assim muito pessoal, porém tem a mensagem de Deus para entregar de forma que Ele me mandou. Amém? E eu quero estar deixando uma palavra de Deus também ao seu coração, que está escrito no Evangelho de Mateus 24, capítulo 30, que está escrito assim a palavra do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vou estar lendo novamente em nome de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar aqui já dando início na revelação que o Senhor Jesus Cristo me deu. Peço que prestem atenção nos detalhes, julguem a profecia, em nome de Jesus, e não a minha irmã Roseli, uma simples mulher que tenho recebido essa mensagem para entregar para vocês, então eu não posso reter. Porque assim como eu ouço muito os irmãos dizendo, podemos pagar preço por reter a palavra do Senhor, e isso é muito real, pelo fato de que tenho passado por muitas provações por esses dias, por isso estou aqui hoje. Em obediência à palavra do Senhor, que dentro de mim continua insistentemente para que eu entregue. Não vou conseguir de forma plena entregar tudo, mas o que o Senhor colocar no meu coração, eu vou entregar conforme Ele me mandar. Principalmente a palavra dele, da forma com que ele falou. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor, conversando com o Espírito Santo de Deus, o Senhor colocou no meu coração fazer um jejum. E nesse jejum, ele disse para mim fazer o jejum para que fosse quebrada uma maldição da segunda-feira. Porém, o Senhor não me revelou que maldição seria essa. Então, eu comecei a fazer esse jejum à meia-noite, conforme o Senhor me mandou, no dia 27 de julho. Dia 27 de julho eu comecei a fazer o jejum à meia-noite. Então eu fiz esse jejum à meia-noite, ali, de meia-noite à meia-noite do próximo dia. Ou, por exemplo, de meia-noite
na segunda, à meia-noite na terça-feira. E à meia-noite eu entregava o jejum para o Senhor, me alimentava. E assim eu fiz por 3 dias, tá? Não foram 3 dias e 3 noites. Por exemplo, da meia-noite à meia-noite eu comia e ficava o dia todo, à meia-noite eu comia de novo, e assim por 3 dias. Quando foi no dia 30, perto da meia-noite, perto da meia-noite para quinta-feira, aí o Senhor, então, ele falou comigo. E eu vou contar essa experiência para vocês conforme tudo aconteceu. Amém? Eu estava buscando ao Senhor, perto da meia-noite, eu estava deitada na minha cama, falando com o Senhor, ainda no propósito de jejum, do terceiro dia prestes a entregar, porque meia-noite seria o momento de entregar. E formou um tempo de chuva muito, muito forte, e começou a trovejar e a relampear, né? Só que eu estava deitada na minha cama e eu ouvia os trovões muito longe assim, trovões fracos, longe. Então eu na minha cama orando ao Senhor, eu comecei a sentir que o Senhor, ele queria arrebatar o meu espírito. Ele queria arrebatar o meu espírito. E conversando com o Espírito Santo de Deus, eu entendi naquele momento que o Senhor queria falar comigo. Mas neste momento eu comecei já a sentir que ele já estava me arrebatando, né? Aí a minha filha, Isabelle, que estava no banheiro finalizando o cabelo, ela veio à porta do meu quarto, do nosso quarto, e ela abriu e disse: "Mãe, vem aqui fora para você ver o céu." Eu disse: "Isa, depois a mãe vai, fecha a porta, depois a mãe vai." E ela saiu e voltou a finalizar o cabelo dela. Neste momento, eu estava sendo arrebatada, mas estava com consciência. Eu respondi ela. Então, de repente, ali no espírito, já deitada na minha cama ali arrebatada, eu vi um homem de branco no meu quarto. Ele desceu e ficou de pé no meu quarto. Quando ele ficou de pé no meu quarto, então ele olhava para mim, no espírito eu já conseguia ver. Então ele me chamou, ele disse: "Vem", e neste momento ele arrebatou o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei de pé junto com ele no meu quarto. E eu via eu deitada na minha cama e via também o meu esposo. Neste momento, em espírito, este homem de branco, ele me arrebatou para cima. Nós fomos puxados para cima. Eu não consigo explicar direito, porque eu sou simples e peço que você me entenda da forma que eu estou passando para você, que foi exatamente como aconteceu, essa experiência sobrenatural com o Senhor. E ao ser puxado para cima, nós chegamos em um lugar diante de um portão muito lindo e muito grande. E na frente deste portão havia 2 anjos muito, muito grandes, gigantes, muitos lindos. Mas quando nós chegamos diante do portão, o portão se abriu só, sem comando algum. Ele estava tomado a minha mão, o homem estava de branco, estava tomado, segurando a minha mão, e nós caminhamos e entramos naquele portão. Quando nós entramos naquele portão, nós entramos por um corredor muito bonito, e ali dentro eu já pude ter a visão de onde nós estávamos, porque no espírito, quando eu cheguei diante do portão, eu já entendi aonde é que eu estava. Eu estava ali diante dos portões da cidade de Deus, da Jerusalém do Senhor. Aleluia. E ao entrar ali dentro da cidade, quando os portões se abriram, juntamente de mão dada com aquele homem de branco, nós caminhamos ali por um corredor muito bonito de ruas de ouro. E quando nós caminhávamos ali naquele caminho, novamente ele
arrebatou nós dois juntos, de mãos dadas, para cima. É como se nós estivéssemos assim, caminhando aqui e de repente era puxado para cima. E quando ele me puxava para cima, aquele homem que me segurava pela mão, nós éramos puxada para cima. Quando eu era puxado para cima, eu estava diante do trono de Deus. Aleluia. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir contar essa experiência de forma tão simples e complexa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E nós ali, parado assim no ar, e lá na frente, o alto e sublime trono do Senhor, eu podia, para a glória do Senhor Jesus, ver o Pai sentado ao alto e sublime trono. Eu entendia que era o Pai. No Espírito, aquele homem de branco que estava ao meu lado, segurando em minha mão, em minha mente, ele falava comigo e eu entendia que eu estava diante do trono do Pai. E eu olhava aquela beleza tão linda e o que eu podia ver, de fato que não posso contar de forma tão clara, porque é impossível. Eu podia ver claramente que ao redor daquele trono tão lindo, tão sublime, tão alto, eu via como se tinha muitos raios e trovões, relâmpagos. Era como se aquilo que eu estava ouvindo no início do meu arrebatamento, quando eu ainda estava em minha cama, eu estava ali agora diante daquele trono. E eu via também muito colorido, era algo muito lindo. Então aí eu me lembro que na visão de João, que ele dizia que ao redor do trono de Deus havia a semelhança do arco celeste, como no tempo de chuva, ele teve mais ou menos assim a comparação do arco-íris do céu, por causa da cor, por causa do colorido da glória de Deus. E ali diante, olhando as maravilhas do Senhor, eu somente vi aquela visão. Então, de repente, de novo, o homem de branco que estava segurando a minha mão, ele me puxou de novo e nós fomos para outro lugar. Tudo isso, irmãos, dentro da cidade de Jerusalém Celestial. Ele me puxou de novo, nós, como se estivesse voando, mas quando eu falo me puxou é porque parece que era algo muito rápido, muito rápido. E nós então fomos para um outro lugar ali ainda dentro da cidade. E ali dentro da cidade nós chegamos como se fosse em uma casa. Mas lá é tudo muito lindo e diferente, mas era como se fosse uma casa. E quando nós chegamos nessa casa, nós entramos nessa casa. E o homem de branco, ele não soltava a minha mão, era muito lindo aquela forma que ele me tratava. E quando nós entramos dentro dessa casa, um homem, um ancião, eu digo um homem porque ele era muita semelhança de um homem mesmo, ele era um homem. Um ancião nos recebeu naquela casa. E ao nos receber naquela casa, eu estava diante daquele homem e na mente eu perguntei para o varão de branco quem ele era. Aleluia. Então, aquela voz novamente falou à minha mente e disse: ele é Elias. Quando ele disse que ele é Elias, então a minha reação naquele momento foi me dirigir mais um pouquinho perto e cumprimentá-lo com um abraço, mas não foi um abraço assim como a gente tem aquele costume de abraçar as pessoas que a gente abraça assim. Foi um abraço assim, aonde ele me abraçou de forma singela e ali também eu pude
também ver que havia uma mesa naquela casa e tinha um outro ancião sentado ali à mesa. Ele estava sentado à mesa e na minha mente eu perguntava: Senhor, e quem é aquele dali? E o Senhor me dizia que ele era Enoque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde o início da revelação, eu estava dizendo do varão de branco. Por que eu chamei de varão de branco? Porque ele é a semelhança de homem. Quando nós temos experiências com os anjos do Senhor, nós sabemos discernir como são os anjos. Eles têm as suas aparências peculiares. E este homem de branco que sempre estava tomado em minha mão, me dirigindo em toda a revelação, neste momento, quando nós estávamos ali, na casa de Elias, diante de Elias, aí a voz dele, então, para mim, foi familiar e eu entendi, porque no espírito eu compreendi aquela voz daquele varão de branco que estava no meu lado. Então ele pegou e disse assim, já parecia que já não era uma voz somente na mente, mas algo que na mente e algo que era maior. Ele disse desse jeito, de poucas palavras, disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, neste momento, eu entendi que aquele varão que me dirigia todo aquele tempo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Parece somente ser uma experiência muito pessoal e que eu não devia estar aqui contando. É claro que, como eu disse no início, não vou dizer tudo, mas o que Deus me mandar dizer, eu vou dizer. Então, neste momento em que eu tive o discernimento por completo ali, que aquele homem de branco que me dirigia era o Senhor Jesus Cristo, então eu ouvi uma outra voz. Uma voz muito poderosa, uma voz que, quando ele falou, encheu toda a cidade. Algo muito, muito, muito extraordinário. Que quando ele ministrou a palavra que ele queria dizer, a cidade inteira encheu com aquela voz. É como se fosse um eco muito forte, mas eu quero discernir segundo a palavra de Deus, é como se mesmo a voz dele é como fosse uma voz de muitas águas, que quando lá do alto e sublime trono ele falou, a cidade inteira, inteirinha, os anjos de Deus que voavam por ali, tudo ficou parado no momento em que ele falou. Então eu discerni que aquela voz era a voz do próprio Pai, como eu já tinha discernido no início. Eu estava diante do trono do próprio Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então foi aonde que eu recebi do Pai uma palavra direta, e para você pode ser assim tão simples, nós ouvimos isso sempre, e o que nós ouvimos, essa palavra é uma palavra que está sempre anunciada, que está sendo pregada, que todos estão sendo ministrados por essa palavra neste momento, e que o povo sabe, mas o Senhor me mandou falar. Eu ouvi a voz dele claramente encher a cidade, e ele disse: vai. Ai, Jesus, me ajuda, Pai. Ele disse: vai e diz
ao meu povo que o Filho do Homem está voltando. Ele só me disse essas palavras, e aquela palavra que ele liberou encheu a cidade, parou a cidade, e todos ficaram prestando atenção no que ele disse em poucas palavras. É como se tivesse havido naquele momento um silêncio. Desde quando eu estava dentro da cidade, havia como se fosse uma sinfonia, algo do tipo, mas quando ele falou, a cidade toda ficou em silêncio, foi algo extraordinário.